Tá começando mais um episódio do Repercuta Podcast, dando continuidade aos pequenos depoimentos. Ideia que iniciou lá no período do carnaval, trazendo algumas histórias curtas de bateristas ou percussionistas. E aí eu estendi esse tema para o contexto da bateria e percussão no circo e também no período junino, tema desse episódio. E se tu curte essa série e por acaso perdeu os episódios anteriores, volta e ouve também. São os episódios 128 e o 159, focado no período junino. Eu que sou de Recife, sou pernambucano. O ciclo junino é muito forte por aqui. Tenho várias memórias afetivas desse período. E tá aí uma série que vem dando muito certo. Então bora lá. Para esse episódio, 3 convidados. O baterista Dinho Silva, o estiloso batera e também o Tostão Queiroga. Eu sou Jade Tavares e esse é o Repercuta Podcast. Repercuta! Dinho Silva é baterista pernambucano, tive a oportunidade até de assistir um workshop dele na loja Segredo Musical aqui em Recife. É o tipo de baterista versátil, toca de tudo e é o tipo de cara que tem muita experiência na estrada e nos palcos. O Dinho também participou do episódio sobre histórias carnavalescas também. Tu pode voltar e ouvir esse também. Mas aqui o Dinho compartilha uma história do período junino no contexto do São João. Fala rapaziada, Dinho Silva aqui para vocês. Muito feliz por mais um convite do meu amigo Jade, né? O programa Repercuta, falar aqui sobre uma situação, uma história de São João. São muitas, são várias. Graças a Deus tem várias. Mas hoje eu escolhi uma história, uma situação que, na verdade, eu não sei se foi um perrengue, uma situação, enfim, eu vou levar como um perrengue, tá? E que sirva também, né? Pra mim, naquele momento, foi um momento que mexeu muito comigo, entendeu? Muito mesmo. Mas espero que essa história toque no coração também de alguns, né? Ou se alguém já passou por uma situação assim, cara, não é fácil. Há 10 anos atrás, mais ou menos, eu estava me inserindo no mercado, né, da música em Recife. Na verdade, eu já tocava há muito tempo, desde meus 14 anos, né, que eu tocava em orquestra de rua, frevo, essas coisas, né, mas aí eu vim com a ajuda dos meus amigos, né, que se eu for citar aqui, tem muitas pessoas que me ajudaram, né, então eu estava me inserindo e um certo dia eu fui tocar lá resumindo bem a história, tá? Eu fui tocar lá no Dançando na Rua. Chegando lá no Dançando na Rua, pô, velho, a minha orquestra que eu tocava, tocando bem pra caramba, entrosada, né? Pô, velho, né? Enfim. Aí a gente tocou e tal, e eu lembro que quando a gente desceu, tinha outros músicos lá embaixo que eu não conhecia, né? Porque como eu tava teoricamente novo, assim, no mercado, eu não conhecia muita gente. Aí essa mesma pessoa foi lá no músico da gente e perguntou por mim, falou, quem é esse batera que eu nunca vi? Aí falou, isso aqui é Dinho, tal, não sei o que, tal. Pô, meu irmão, toca bem, tal. Isso, o cara me chamou, né, me apresentou a pessoa, eu, né, conhecia, opa, tudo bom, tal, opa, prazer, tal, aquela coisa, eu tô tímido, né, eu sempre fui muito tímido. Mas, enfim, me elogiou, rios, tal, e passou. E passou-se, né, o tempo. E depois de uns 3 anos depois, eu fui convidado para tocar uma festa de São João e aonde esse músico estava lá, presente. E então, galera, o que é que aconteceu? Gente, infelizmente existe o grande e a famosa panelinha, né? Eu acredito que existia uma panelinha ali, eu assim acredito que... Eu lembro, gente, que a menina que me chamou na época, a cantora, ela mandou um repertório e eu consegui pegar todo o repertório e as músicas não eram fáceis. Era a música de Elba, né? Eu quero meu amor, com aquele arranjo dela lá, caramba, Ouro Puro, enfim, eu peguei tudo, né? Naquela época ali eu estava estudando 10 horas por dia, galera, 6, 7 horas por dia. Então, eu não tinha problema comigo com o repertório, né? Porque realmente eu parava e pegava, né? Não que hoje eu não pegue, eu pego, mas aí eu tinha uma facilidade de, né? Vou me sentar aqui, vou me concentrar e vou pegar o repertório, né? Enfim, aí eu cheguei, fato, galera, modéstia à parte, cheguei pronto mesmo, e quem me conhece sabe que eu sou muito exigente, assim, com a minha música, com a minha arte,
eu sou muito exigente, sabe? Então, independente de quem for pegar, mas eu cheguei lá pronto. E beleza, só que no dia não tinha percussionista, galera. Não tinha percussionista. O zabumbeiro não foi, o cara do triângulo e tal. Aí a gente começou a tocar e esse músico tava lá, né? Ia tocando e tal, não sei o que, todo tímido lá, né? Mas eu tocando. E eu vi umas caras que eu não tava curtindo, sabe? Cara assim, né? Aquela cara assim da velha panelinha, né? Aí eu me lembro que, vamos tocar shot. E eu me lembro da música, gente. Eu não vou falar o nome da música aqui, porque se essa pessoa ouvir esse podcast, ela vai saber que foi ela, né? Mas é bom a gente manter o sigilo, é melhor. Então, assim, eu me lembro que quando a gente foi tocar o shot, poxa, os bateras que estão aqui, que vão ouvir, sabem muito bem que se a gente vai tocar shot com a percussão, com os zabumba, triângulo, é uma célula. E se a gente tem um zabumba, triângulo, você tem outra célula que você pode usar, né? Enfim, tô falando a grosso modo aqui, tá, gente? Então, assim, você tinha 3, 4 opções de tocar, né? Mas aí eu olhei, poxa, não tem zabumba, não tem triângulo, então eu vou tocar o trivial, né? Tum, né? A grosso modo aqui, galera, beleza? Então, assim, fiz o que era pra fazer. Cara, não passou, terminou o ensaio. Esse músico se reuniu com a cantora lá pra dentro e prontamente, galera, quando eu cheguei em casa, que vai trazer fulaninho pra tocar, porque fulaninho não tá mais pronto e tal. Cara, aquilo mexeu muito comigo, cara. Mexeu. Rapaz, eu não quis nem tocar mais, sabe, São João, não quis mais tocar. Rapaz, eu acho que eu tenho alguns traumas assim comigo. Se eu pudesse ficar aqui, passar o dia aqui falando aqui de algumas situações que aconteceram comigo, galera, eu ia ficar aqui o dia todo falando com vocês aqui. Porque assim, isso mexeu muito comigo. Mexeu muito mesmo. E assim, hoje, graças a Deus, né? Quero que Deus dê vida longa a essa pessoa, que Deus proteja, ilumine, né? Mas assim, galera, como eu falei, né, que ia ser uma história bem rápida, eu até hoje eu tô mais libertado desses traumas. Mas para quem me conhece, sabe que eu tive muitos traumas. Eu tinha medo de tocar com um certo tipo de pessoas, né? Eu tinha medo, eu tinha receios. Quem me conhece sabe, entendeu? E a galera dizia, pô, não, meu irmão, tu é um músico do caramba, tu toca bem, aquela coisa. Mas era uma coisa que a galera me travou, entendeu? Então hoje eu tô tendo a oportunidade de trabalhar com crianças, né? Projeto de Camaragibe, na prefeitura de Camaragibe. E assim, eu abraço, galera. Eu abraço de verdade. Não quero perder nenhum, entendeu? Eu sei que tem uns que têm uma dificuldade, tem uma dificuldade, mas a gente tá ali, a gente vai até o fim. Até a criança me diz assim, não quero isso aqui não é pra mim não. Mesmo assim, a gente ainda luta para ficar com a criança, para, né, ensinar algo a elas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido a minha mensagem, que isso pode ocorrer em qualquer um, né? E eu não tenho vergonha de dizer isso. Do contrário, eu não caí para baixo, caí para cima, né, galera? Assim, porque eu continuei estudando, continuei fazendo minha verdade, buscando minha verdade, minha música, sem passar por cima de ninguém, entendeu? Eu perdi aquele cachê lá, né? Porque era um cachê legal, né, na época. Mas ganhei minha paz, estou em paz. E assim, né? Não tive mais a sorte de tocar com essa pessoa, né? Mas que Deus abençoe ricamente mesmo, de verdade. Não desejo mal nenhum para ela e nem para ninguém. Então essa é a minha história que eu deixo hoje para vocês e espero que vocês tenham se identificado com algo que eu tenha falado aqui. Obrigado, Jade, mais uma vez, que Deus te abençoe, cara, e que venham mais histórias, né? E eu tenho muitas histórias, muito bacana mesmo. Um abraço, bom São João para todo mundo e que Deus abençoe a cada um de vocês.
E do Dinho a gente vai pro Anderson Amaro, o estiloso batera. Satisfação enorme recebê-lo pela primeira vez aqui no Repercuta. O estiloso, que tem um trabalho muito interessante na internet e tem um posicionamento que tem bastante adesão nas redes sociais. O estiloso já é da cena do forró mais estilizado e próximo também do sertanejo. Muito bem-vindo aqui, estiloso. Fala, galerinha do Repercuta Podcast, beleza? Estiloso batera falando aqui, atualmente acompanhando o artista Matheus Fernandes. E teve vou contar aqui um perrengue de vários, que eu já passei por vários perrengues, né? Nesse São João, que foi na época que eu tocava na banda Avnevin, cara, que foi no São João, acho que, não sei se foi por volta de 2019, 18, sei lá, nesse tempo aí. E não sei se vocês conhecem a música Eu Tô Limpando Você da Minha Vida. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, tô limpando. Você deve conhecer, né? A música foi um sucesso do Avnevin. Ele costuma cantar essa música também no fim do show, no final do show, né? Ele costumava cantar. Naquela época não existia automação de VS, não existia naquela época ali. Se eu não me engano, não existia. O que acontece? As bandas de forró era refém do VS, né? As bandas eram refém do VS. Hoje, com a tecnologia que está hoje, é o contrário, né? O VS que é refém do artista agora. Mas naquela época que a gente era refém do VS, tinha que tocar ali tudo em cima do clique do VS, bem direitinho e tal. Beleza. Aí o Avnevin começou a pedir baixinho. Baixinho, galera. Baixinho, banda. Esse negócio de baixinho não tinha como. Não tinha automação para isso. Não tinha automação para parar no tempo dele e voltar no tempo dele, entendeu? Então sobrou pra quem? Pra mim. Aí, quando o cantor falou baixinho, aí o Janelson parou o VS lá. Eu tive que manter o clique sozinho, sem clique nenhum, sem ouvir clique, sem nada. Eu tinha que manter o mesmo andamento da música Limpando Você na Minha Vida. No palco, naquele barulho, não dava pra entender instrumento, ouvir nada. O fone não tava legal também na época. E eu tinha que me segurar ali no clique enquanto o Janielson ia manual, no gráfico do VS, voltar pro solo, no dedo lá. Ele voltando pro solo, no gráfico lá. Diga aí. E outra, tinha um delay no notebook. Fora para soltar ou fazer a virada para ele soltar ali no tempo do solo do VS, tinha um delay do teclado, a tecla do notebook lá ainda. Então diga aí a trabalheira. Se ele apertasse errado lá, e a banda ia pegar o VS lá na frente. E eu tive que segurar lá. E o Avni lá no negócio de baixinho lá. Galera, um abraço. Tamo junto. Eu segurando lá, sem clique, sem nada, pra voltar no mesmo andamento do VS. Valeu. Quando eu fiz a virada, Janel soltou lá, apertou o botão, foi mesmo em cima. Meu amigo, deu tudo certo, né? Meu amigo, a gente deu um grito lá. Eita cagada da bexiga, tu é doido. Mas aí foi o sufoco. Aí todos os shows eram assim, porque não tinha automação na época, né? O tecladista tinha que mexer manual no gráfico do VS lá no dedo lá, pra voltar pro solo, pra acabar a música, né? Então, não sei se vocês entenderam, né? Mas com certeza entenderam, sim. Esse foi um sufoco diferente dos que a gente costuma passar. E é isso, forte abraço, galera do Repercuta Podcast, Deus abençoe, muito sucesso pra vocês aí, valeu! Não pergunte se estou bem, não quero ser assunto seu. Não estrague as minhas canções, vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo as duas. Você não me deu, eu não te dei explicações. Quem me deixou voar, agora quer saber. Cancela suas investigações. Você não me deve amor, eu não te dei explicações. E para fechar esse episódio, talvez o grande arroz de festa do Repercuta Podcast, eu tô falando do Tostão Queiroga, baterista pernambucano, já acompanha a Elba Ramalho há muitos anos. Ele que além de baterista é produtor, ele que faz parte do time da Pro Brasil, talvez seja o baterista que mais apareceu por aqui no Repercuta. Só para contar aqui, ele agora participa do Histórias Juninas, mas participou também das de Carnaval, das de Circo,
Na série sobre encontros de bateristas pelo Brasil, ele representou o evento Recife Tocando Tambor, que acontece aqui em Recife, e também o episódio 150 do Repercuta, o comemorativo, o episódio especial é com o Tostão, e você encontra todo esse conteúdo no meu canal, Jade Tavares, está aqui na descrição, e também nas plataformas de podcast. Então vamos lá, o Tostão já é da casa, bem-vindo mais uma vez, ele que agora compartilha uma história no período junino. É isso aí, meu amigo Jade. Eu quero agradecer demais o convite de mais uma vez poder estar aqui no Repercuta Podcast, contando mais um pouco de histórias interessantes, né, que a gente sempre tem aqui, seja do carnaval, ou de qualquer outra época da nossa cultura popular, falando um pouquinho dessas nossas andanças pelo Brasil, por todo o mundo, na verdade, né? Então, hoje eu queria contar um pouquinho de uma história que aconteceu em 2019, uma história de São João mesmo, né? Assim, uma história que aconteceu em 2019, quando a gente estava se aprontando para fazer a turnê do São João com Elba Ramalho, e também nesse ano em especial a gente ia gravar o DVD em Campina Grande, né? Um DVD super bacana, com vários convidados, Zélia Duncan, Wilson Sideral e tantos outros, né? Tantos outros artistas, né? Que abrilhantaram lá o nosso DVD, e estava tudo certo, a gente já tinha ensaiado o DVD e estava no meio da turnê, né? E a gente sabe que a turnê de São João de Elba Ramalho é sempre muito, muito pegada, né? A gente tem muitos shows, quase todos os dias, né? Do mês de junho, e a gente estava na estrada já há um tempo, e antes do show de Campina Grande, onde seria o show de gravação do DVD, a gente estava, eu não lembro muito bem, mas se eu não me engano, no interior da Bahia, fazendo um show, e a gente tinha que chegar em Campina Grande no outro dia para passar som com todos os artistas, aquela coisa, né, que um DVD exige, né, com todos os cuidados, todos os preparativos. Então a gente tinha que chegar em Campina Grande muito cedo, então a gente praticamente saiu sem dormir. Praticamente não, a gente saiu sem dormir, acabou o show, como sempre, como muitas vezes acontece, a gente passou no hotel, a gente pegou, tomou um banho, comeu alguma coisa e já correu para o aeroporto, né? Acho que ainda pegamos uma van, fomos até o aeroporto de Salvador, pegamos um voo até Recife, descemos em Recife, e aí quando a gente desceu em Recife, a gente ainda fez uma conexão em Campina Grande mesmo, né? Então a gente fez essa conexão em Recife. Quando a gente pousou em Campina Grande, fomos muito bem recebidos no aeroporto, né? Porque tinha aquele trio de forró tocando, os bailarinos das quadrilhas. A gente chegou muito feliz, apesar de todo mundo estar sem dormir. Era um dia muito importante de gravação de DVD. A gente desceu e foi recepcionado por essa quadrilha, por esse trio de forró no aeroporto de Campina Grande, e todo mundo dançando forró. A gente tem até registro disso, todo mundo dançando lá com o trio da quadrilha, para até pegar as malas e tal. E aí, para nossa surpresa, aí começa o cenário começa a mudar completamente. A gente sai desse momento aí de felicidade ali, todo mundo dançando, brincando com a quadrilha, com os músicos que estavam no aeroporto, e quando a gente vai pegar nossos equipamentos, começa a não chegar muitas coisas, né? Inclusive algumas peças da minha bateria não chegaram os racks com os sistemas de monitoração que a gente usa lá em Elba, e junto com isso os in-ears de muita gente, muitos equipamentos, faltou equipamento de percussão, muita coisa, e foi aí começou a mudar, né? A coisa começou a mudar e começou a ficar séria, ficou todo mundo preocupado, era um DVD, né? Afinal de contas, e aí começa o pessoal da produção a entrar em cena e correr atrás para poder tentar resolver. Aí corre, liga para não sei quem, aluga equipamento, aluga sistema de monitoração, aluga as partes da bateria que estava faltando, da percussão e tal. Enquanto isso, a outra parte da produção está lá tentando, junto com a operadora. Era um DVD, né? E afinal de contas, a gente sabe da responsabilidade que é um DVD, né? Então, o clima começou a ficar muito tenso, né? Mas aí a nossa equipe de produção entrou em ação, né, e começou já uma parte da produção fazendo contato para alugar os equipamentos que estavam faltando, de bateria, de percussão, né, de monitoração também, e a outra parte junto lá com a operadora da Azul, não lembro se era Azul ou Gol, não sei, e para tentar saber onde é que estavam nossos equipamentos. Aí o pessoal falou, os equipamentos só vão chegar em Recife
7 da noite e tal, papapá, e a gente já tinha que passar som, tinha que montar tudo, passar o som, passar com os artistas convidados e tal. Então foi uma tensão muito grande, né, para quem já estava sem dormir. Toda uma equipe que veio virada, né, sem dormir, lá do interior da Bahia e tal. Então foi um clima meio tenso, mas nessa hora não tem o que pensar, né, a gente tem que agir. E aí corremos e começamos a passar o som, enxertando esses equipamentos que foram alugados juntos aos nossos. Fizemos uma passagem de som de 3 horas de duração, que acabou já no começo da noite e tal. Foi, assim, muito puxado, todo mundo muito cansado, mas todo mundo, assim, a gente aqui na Elba, a gente é uma equipe que não arreda o pé de trabalho, não. Quando a coisa precisa mesmo, exige, a gente vai, é todo mundo muito unido, é uma família mesmo na estrada, e a gente vai, assim, tem que fazer, vamos fazer o melhor. A gente é assim. Aí depois a gente se acaba e vai dormir, vai para um hotel e vai fazer o que tiver que fazer. E o que acontece? Fizemos 3 horas de ensaio e aí depois que a gente acabou o ensaio e passagem de som, né? Foi 3 horas de ensaio e passagem de som, tudo junto. Então, aquela coisa com artistas e definindo tudo e pontuando tudo, né? Mas quando a gente acabou esse ensaio, acho que 1 hora, 2 horas depois começaram a chegar os equipamentos, porque a empresa lá mandou um carro de Recife trazer aqui em Campina Grande. E aí os equipamentos foram chegando, os meninos, os holds foram trocando e recolocando nosso material no lugar dos materiais alugados e tal. E foi arrumando, e assim, e graças a essa sintonia que a gente tem na estrada, que a gente tem aqui nos palcos com essa equipe, a gente conseguiu superar, assim, depois todo mundo acabou um bagaço, assim, tal, depois da gravação. A gravação foi linda, o DVD tá aí para quem quiser conferir, um DVD e o áudio também tá no Spotify, né, do Campina Grande, Elba em Campina Grande, tem vídeos no YouTube, tem áudios no Spotify e nas outras plataformas. Então quem quiser conferir, dá uma passadinha lá. Mas graças a Deus, com essa união que a gente tem, com essa força que a gente tem, de querer sempre estar fazendo o melhor, de sempre querer tirar, assim, entregar para o público, né, o que a gente tem de melhor, né, que é a nossa música, a nossa arte, né, e graças a Deus foi um sucesso, apesar de ser esse caos, essa tensão, porque essa tensão faz também com que todo mundo fique mais cansado do que já estava, né, então quando acabou todo mundo estava assim, muito cansado, muito já no limite, mas estava todo mundo muito feliz pelo resultado, né? E assim, mesmo assim, a gente ainda ficou surpreso depois de mixado, depois do DVD mixado, masterizado e tal, que a gente não imaginava, porque a gente estava tão cansado, que a gente não imaginava que ficasse tão bom, assim, que a gente conseguisse retratar aquilo, né? Por tudo que a gente passou naqueles 2 dias, né? No dia anterior e no dia da gravação do DVD, né? Nessa viagem toda, sem dormir e tal. Mas, graças a Deus, o resultado foi muito positivo, o áudio é muito bacana, vale a pena conferir. Mas foi um momento, assim, de tensão, assim, um momento diferente, assim, que a gente passou, principalmente no dia da gravação de um DVD, né? E em Campina Grande, que é a terra da cantora, é a terra onde todos os familiares estão, né? Mas foi tudo muito lindo, foi tudo muito bacana e a música venceu mais uma vez. A música, né, e a sintonia que a gente tem dos músicos e tal, a gente conseguiu vencer. E esse foi um dia assim que vai ficar marcado, para mim vai ficar marcado para sempre, assim. Um dia que a gente não vai esquecer nunca, porque a gente se superou muito. Tá bom? Eu queria agradecer aqui mais uma vez o convite de estar aqui no Repercuta Podcast. Jade, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes aí. Um abraço gigante. E essa é mais uma historinha das histórias aí de carnaval e de tudo que a gente já contou. Essa é mais uma, sendo que agora é de São João, né? Que a gente deixa aí para vocês e eu espero que vocês curtam. Um grande abraço para todo mundo. Esse toma, toma, esse pega, pega, esse
É isso, eu espero que tu tenha curtido mais esse episódio do Repercuta. Eu não sei como é o período da metade do ano, o período do São João, São Pedro, Santo Antônio na sua cidade. Aqui é bastante movimentado, tem muito show, tem muita apresentação para ver, muita manifestação popular, e fica também esse registro aqui no Repercuta. Mais um tijolinho nessa jornada de produção e criação de conteúdo baterístico. É isso, a gente se vê, se encontra, se escuta no próximo episódio do Repercuta.